Fazer compras no mercado na China já não é uma tarefa fácil, ainda mais pra mim que não falo chinês. Mas e hoje que eu fui com meu filho de 4 anos? Quem é mãe sabe como é. Mas além de mostrar as compras, vou também mostrar um restaurante incrível que encontrei por aqui. Ah, e algo inesperado aconteceu nesse vídeo e me deixou um pouco frustrada. Quem aí vem comigo? Início do mês chegou e olha aqui. Ó aqui os armários. Ó aqui. Quase nada, meu povo. Quase nada. A geladeira também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, o resto da salada de ontem, um pedaço de queijo. Olha o queijo. Mas entrou o salário do marido, né? O que a gente vai fazer agora, Vivi? Vem cá, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos fazer compras no mercado. Tu vai te comportar? Sim. Porque, né? O que é mais emocionante do que fazer compras no mercado na China sem falar chinês? É fazer compras no mercado na China sem falar chinês com o filho. Vai ser legal. Mas falando sério agora, o Vivi disse que vai se comportar e antes de fazer as compras no mercado, que a gente tá indo agora, eu ainda vou também almoçar porque já é meio-dia e eu vou almoçar alguma comida chinesa mesmo. Eu até tenho que separar aqui pra ele, que eu gosto de levar um garfo. Deixei separado aqui o garfinho pra ele poder comer lá no restaurante chinês, gente. Nem sei onde é que a gente vai, tenho uma ideia. Ó, gente, se alguém quiser comprar um robô, 9.998 yuan. Vamos esperar o Didi aqui. Chegamos aqui no mercado, aliás, no shopping, onde tem um mercado. Geralmente os mercados aqui na China são no subsolo. É bem parecido com o Brasil, né? Se eu não me engano, no Brasil, nos shoppings também geralmente é no subsolo. Tem um restaurante que eu quero ver se tem uma comida boa. Eu só não sei se não é apimentada, que tem essa questão, né? Às vezes a comida é apimentada e aí o Vivi não come. E aqui nesses shoppings, geralmente tem essa proteção aqui para evitar que venha o frio para dentro do shopping. Ainda mais regiões que são muito frias, né? Aqui não é tão frio, mas tem regiões que são mais frio ainda. E ó, pra lá é o mercado, naquele IH. E aí pra cá tem vários restaurantes, tipo uma praça de alimentação. Esse aqui eu tô bem afim de provar, a comida parece ser boa e vem tudo nessas panelinhas assim de cerâmica. Tem esse aqui que eu não sei, acho que é noodles, talvez? Tipo uma sopinha. Acho que é, gente. Mas eu acho que é esse aqui que eu vou querer. Ele parece ser bom, tem uma massa. Parece ser gostosa, tem os espetinhos também. Eu só não sei questão de pimenta, como é que é? Ni hao. Ah, fica de ali? Ah, bulá? Bulá, ma? 可以做不辣的，也可以做辣的。他不喜欢辣，有不辣的。 Bulada? Ah, hao. Eu perguntei se era com pimenta. Wakai? 哦，你可以。 Ah, ok. Eu perguntei se era com pimenta, a comida não é. Ok, royal. 路上可以扫码点餐， 2人。 2人多少都可以坐，有位置都可以坐。 Ah, de ali, Hanhao. Xixi. Gente, pedi aquela massa ali que fazia horas que eu tava a fim de provar. Ela é de algum lugar específico, eu não vou saber dizer ao certo agora. Aí as mesas são assim, deixa eu explicar uma coisa muito interessante daqui da China, tá? Pra quem vier visitar. Quando vocês olharem esse QR Code aqui, não lembro qual dos dois que é, vocês podem acessar tanto pelo Alipay quanto pelo WeChat, vai aparecer todo o menu e aí tem a opção de traduzir o menu. Aí eu pedi um combo que vem várias coisas, entre elas vem esses vegetais aqui, que eu adoro. Eu não sei que molho que é esse aqui que tem aqui em cima, tá? E aí vem esse suco que o Vivi tá tomando, não sei se é suco ou se é um chá. O que é isso aí, Vivi? É bom? O Vicente gostou. E olha só que legal que é essa mesa aqui. Eu abro aqui a mesa e aí tem guardanapo, tem os palitinhos, hashi. Aqui tem outro nome, não é hashi. E olha que bonitinho que é os potinhos ali, as cumbucas, né, pro pessoal comer os noodles. Muito bonitinho esse restaurante aqui, viu? Gostei.
Eu acho que isso aqui é um molho de gergelim ou amendoim, tá uma delícia. Tá gelado, diferente do que eu comi das outras vezes, nos outros lugares. Mas é uma delícia, gente. Oh, mamãe. É? Não. Ah, xixi. 羊肠不要辣椒的。 Ah, ok. Uau. Ó, minha massa aqui. Ai, tirinho gostoso. Como é que é o nome desse aqui, Vivi? Zero. Então chegou os noodles dele, chegou a batatinha, chegou o Zero, a carne de franguinho. Eu pedi também esses espetinhos aqui, provavelmente a carne de cordeiro. Pedi essa massa aqui, esse noodles com um monte de vegetais, de carne, ovo, tomate e não sei, acho que é broto de feijão, talvez. Mais esses vegetais aqui. E o total que eu paguei foi 64 yuan. Eu vou colocar todos os valores do que eu for gastando, do que eu for pegando aqui embaixo, convertido para reais. Tô comendo de roll. Zero. Nishihama? Ó, não consegui vencer a massa, gente. Parecia não ser muito, mas é bastante. Olha, bastante. E que massa deliciosa. Aí eu peguei esse molhinho aqui, que é com... Eu não sei exatamente os ingredientes, tá? Mas tem páprica, algum tipo de pimenta, algum tipo de óleo, que é muito gostoso. Ah, tu gostou? Sim, molho de chocolate. Que chocolate, guri? Vai comer isso aí. Olha, ali na porta do mercado tem outro restaurante, gente. Acho que cada vez que eu vier fazer as compras, eu vou provar um restaurante diferente. Agora eles andaram reformando aqui, então tem várias coisas que estão diferentes nesse subsolo. Pega um carrinho ali, filho. Pega um carrinho ali. É. Vamos botar água aqui. Opa, cuidado. E esse foi exatamente o momento em que eu perdi meu microfone sem perceber. Eu estava tentando colocar meu filho no carrinho e só percebi que o microfone tinha caído quando eu já tinha até saído do mercado. O áudio não foi gravado corretamente, e o que vocês vão ouvir agora foi algo bem inesperado. Mas antes de eu mostrar isso, deixa eu contar um pouquinho sobre o que eu queria mostrar nesse dia que eu fui no mercado. Muitos inscritos do canal me pediram para eu mostrar as coisas diferentes que encontramos aqui. E claro, vou trazer mais vídeos como esse, porque tem muitas coisas curiosas aqui na China. Por exemplo, uma coisa que é super comum aqui é o pescoço de pato. Eu não via para ser vendido no Brasil, mas aqui é bem comum encontrar nos mercados, e os chineses adoram. Eu ainda não provei, mas faz o maior sucesso por aqui. Outra coisa que também é bem comum por aqui, embora eu saiba que algumas regiões do Brasil também tem, são os pés de galinha. Aqui eles vendem de várias formas, com temperos diferentes e são super populares. E o mais curioso é que os pés de galinha aqui costumam ser mais caros que o peito de frango. Já no Brasil é o contrário, né? Parece que o valor aqui reflete a importância do prato na culinária local. Na parte da peixaria, como eu mostrei em outros vídeos, os peixes ficam em aquários e os chineses escolhem qual peixe ou fruto do mar que querem levar. O atendente vai lá e corta como o cliente quer. Isso é super comum até mesmo em mercados pequenos. Ah, e dessa vez não encontrei sapos ou rãs, parece que todos foram vendidos, mas eles são um clássico por aqui. Além disso, tem frutos do mar que são bem caros, como esse caranguejo imperador fresco, que custa 1.199 yuan e pesa entre 1,5 a 2 quilos. Convertido em reais, isso seria R$ 759,32. Os cogumelos também são super populares aqui, e a variedade e o preço são impressionantes. Eu até me acostumei a comer mais cogumelos depois que eu vim morar aqui na China. Aqui tem vários tipos que eu nunca vi no Brasil. O bambu também é um dos ingredientes que os chineses adoram. Eu achei fascinante como eles consomem tanto, até brotos de bambu estão por todos os lados. Agora, deixa eu contar para vocês o que aconteceu com o áudio. Quando eu fui editar o vídeo, mesmo sabendo que o microfone não estava comigo, eu fui ouvir o que havia sido captado enquanto eu mostrava esses snacks feitos de mondongo, que é outra coisa que os chineses adoram. E vocês não vão acreditar,
O microfone provavelmente ficou em alguma sala do mercado onde estavam fazendo uma live ou uma reunião dos funcionários. Então o áudio que vocês vão ouvir agora não é meu, mas sim o que os funcionários estavam falando do outro lado lá do mercado. 男的来自泰国进口榴莲，它不是冷冻榴莲，所有的你可以放进拍。我们家这款榴莲的价格真的是很高很实惠，我们优惠价格。然后榴莲的话，它吃起来是皮包肉厚的。 Não é nada confidencial, então eu me senti à vontade para compartilhar com vocês. Mas só para completar, vocês perderam o meu filho pedindo toda hora alguma coisa ou outra durante o vídeo. Tipo, mamãe, mamãe, me dá um chocolate. Mamãe, mamãe, eu quero aquilo. Mas no final deu tudo certo e o microfone foi encontrado. Agora, deixa eu mostrar o que eu comprei. Cheguei em casa agora com as compras e olha lá, tudo que já chegou do Taobao. Já vou abrir essas caixas tudo aí, gente. Pra quem não sabe, tem coisas que eu preciso comprar pelo Taobao. Por exemplo, a gente tava sem café faz uns 2 dias, porque não tem café em pó pra vender no mercado. Então chegou agora o café, eu acho que chegou o queijo também naquela caixa, naquele isopor ali. Esse outro pequenininho eu não sei o que é. Mas agora eu vou fazer o resto das compras no Ding Dong. E aí quando chegar eu mostro pra vocês o que eu encomendei e quanto que eu paguei cada item. Vamos ver o que chegou aqui. Ó, batata palha. Ah, mas essa faca aqui não dá. Café que a gente pega aqui na China, esse aqui é café em pó. Vamos ver nessa caixa aqui o que é. Ah, isso aqui é a mostarda que eu comprei. Mostarda Dijon. Aqui eu acho que é o queijo que chegou. Agora vai. Ó como é que veio o queijo. Aqui é tudo gelo. Aí vem esse aqui ainda térmico. Aqui os queijos. Aí aqui tem 2 quilos de queijo que eu compro pro mês. Às vezes precisa comprar um pouquinho mais, né? Ah, esse aqui é papel higiênico, que eu sempre compro dessa marca aqui. Vinda. Carne eu já tinha comprado. Aí tinha chego super rápido, chegou a carne, gente, em questão de 1 dia. Eu mostrei no vídeo anterior, né? Essa é a carne que a gente come, é sempre a mesma carne que a gente come. Eu faço estrogonofe, faço bife, faço até carreteiro, que é comum lá no Rio Grande do Sul com essa carne. Aí aqui tem os hambúrgueres que eu compro também. Que tem um pouquinho das coisas que eu ainda tinha comprado no mês passado. Essas batatinhas aqui de vez em quando eu faço. Eu achei esse pão aqui que parece um cacetinho, só para lembrar, sabe? Não é exatamente igual, mas quebra um galho. E o restinho das compras chegou aqui também, ó, do que eu fiz pelo Ding Dong. Deixei as caixas do que chegou pelo Taobao aqui. Agora eu vou pegar essas compras e vou mostrar para vocês o que mais que eu comprei e quanto que eu paguei. Essas aqui foram as minhas compras no primeiro mercado. Aí eu comprei 2 potinhos de nuts, cada um tem 600 gramas. Eu vou colocando os valores todos aqui embaixo, tá? Isso aqui, uma inscrita do canal me perguntou o que é. Isso aqui é um chá. Os chineses não chamam de chá, chamam só de infusão mesmo. Não sei dizer o certo, mas é de Hawthorne. É uma fruta e dizem que faz bem para o intestino, para a pressão. E realmente é bem bom. A gente toma antes de dormir, eu e meu marido. E a gente gostou bastante. Isso aqui, gente, olha só, eu nunca vi isso no Brasil, tá? Mas aqui na China eles têm os detergentes de louça que alguns são específicos para lavar vegetais e legumes. Aliás, não específicos, eles são para lavar louça, mas eles também podem ser usados para lavar vegetais e legumes. E aí eu comprei esse daqui. E alguém aqui do canal me ajudou e disse que todos que têm APG pode ser usado para lavar louça e legumes. Eu gostei bastante dessa marca. Eu acho que é uma marca chinesa mesmo. Então eu comecei a usar ela. Mas eu também comprei esse detergente de louça da Omo, que já era uma marca que eu usava no Brasil. Eu só nunca vi detergente de louça da marca Omo no Brasil. Mas aqui tem, inclusive esse daqui é de gengibre com laranja, se eu não me engano. Eu comprei alho poró, também, naquele mercado. Aqui, ó, comprei o meu shampoo e o meu condicionador. Eu gosto muito dessa marca, é uma marca chinesa, eu vou explicar melhor sobre ela no outro vídeo.
Antes eles tinham uma linha de gengibre para vender, que é a minha favorita, mas agora não tem mais. Mas olha que bonitinho que é o potezinho. Todos os valores também tô colocando aqui embaixo, tá? Aqui comprei amaciante Comfort, que é uma marca que eu gosto. Pode brincar, amor. Comprei também essa escovinha aqui, que tem um copinho pro Vicente levar pra escola. Ele gosta muito de Lego. E ele achou parecido com Lego, o copinho, então eu comprei pra ele. Comprei também essa pasta de dente que ele gosta, uma pra ter aqui em casa e outra pra levar pra escola, que ele vai voltar às aulas, aí tem que levar o kitzinho, né? Comprei bacon. Esse bacon aqui eu gostei dele. O que que eu achei? Ele muito salgado. Mas bacon não é uma coisa que eu uso muito aqui em casa, tá? Eu uso quando eu vou fazer pizza ou quando eu vou fazer algum hambúrguer. Mas eu não coloco no feijão, não coloco lentilha. Meu feijão é só alho e cebola, que fica bem bom. E sal. Comprei bergamota. Aqui na China os pesos são tudo em 500 gramas, não é a quilo. Aliás, aqui até tá quilo, mas geralmente nas placas tá 500 gramas. Comprei 2 sabonetes só. Nossa, esse aqui eu adorei. Foi uma moça que trabalha lá no mercado que me disse sobre esse sabonete aqui, me falou que ele é bom. E realmente o cheirinho dele é muito bom. Quero ver se ele é bom mesmo. Esse aqui o Vivi que escolheu. Aqui em casa, depois que a gente veio morar na China, a gente virou fã de cogumelo. E aí o Vivi comprou esse daqui. Eu comprei, na verdade, né? Ele escolheu. Gente, me esqueci o nome do cogumelo. Comprei maçã também lá naquele mercado. Paguei 15 yuan, tem menos de 1 quilo aqui. Isso aqui é um repolho chinês que fica maravilhoso. A gente adora esse repolho chinês. Aí eu comprei. E o Vivi quis esse iogurte, viu, Vivi? Então o iogurte de morango tá aqui. Desse mercado foram essas compras. E aí eu pedi as compras do Meituan. Do Meituan não, do Dingdong. Aí do Dingdong eu encomendei pão. Esse pãozinho aqui é tipo uma massinha, só que não é tão doce. Esse aqui eu tô apaixonada. Eu encomendei ele ontem pra provar. Ele é um pão de abóbora com coco. Parece que a forma como ele é feita é de uma forma que os japoneses fazem o pão. Não sei direito, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o nome do pão. Mas a gente gostou bastante. Graças a Deus chegou o nosso café. Então agora quando meu marido chegar em casa vai ter esse pãozinho pra ele, um cafezinho pronto. Gente, é um absurdo. Mas aqui na China, o peito de frango é muito mais barato que o pé de galinha. É tipo a metade do preço. E o peito de frango aqui é mais barato, inclusive, que no Brasil. Então eu comprei 2 quilos de peito de frango nesse mercado. Também. Isso não dá para um mês, tá? Mas dá para umas 3 semanas, mais ou menos, porque tem bastante carne de gado ali. Comprei espinafre também. Eu comprei essa rúcula, isso aqui eu acho caro, é 9 yuan cada pacote desses, mas eu gosto bastante porque tem rúcula. Aqui tem outra coisa também que eu não sei o que que é. E já vem lavadinho, pronto pra comer. Mas eu não compro sempre. Até ultimamente eu tenho comprado com mais frequência, mas não é sempre. E rúcula eu não acho no mercado, aquelas rúcula grandes que tem no Brasil eu não acho. Comprei um Yakult pro Vicente, agora saiu o símbolo do cavalo, voltou ao normal. Esse pepino aqui, todo mundo adora aqui em casa. Vivi, o Rodrigo, todo mundo come. Ui, tá caindo as coisas aqui, peraí. Carne moída, olha, demorou pra eu conseguir uma que eu gostasse mesmo. Essa daqui eu gosto. Vem quantos gramas nela? 400 gramas, 32 yuan. Todos os preços convertidos estou colocando aqui embaixo. Comprei cogumelo. Aqui eu não acho que eles cogumelo em conserva, igual a gente encontra no Brasil para fazer estrogonofe. Então eu compro esses cogumelos aqui, eu lavo bem eles e é o que eu uso para fazer estrogonofe. É bom porque é natural, né? Essas bistequinhas de porco aqui eu acho muito barato, viu? Aqui tem o quê? 420 gramas, custou 15 yuan. Mas eu acho que o valor é parecido com o do Brasil, não muda muito. Pelo menos eu lembro que não era caro no Brasil também. Comprei abacaxi cortadinho, que o Vivi gosta. Todo mundo gosta de abacaxi aqui. Alho também. Alho igualzinho que tem no Brasil, ó. Quando eu vim morar aqui, logo que eu cheguei aqui eu não encontrava. Agora eu encontrei esse alho. Cebola que eu não acho assim com frequência nos mercados, aquela igual do Brasil.
Eu acho essa cebola branca aqui, que, meu Deus, isso aqui deixa a comida com sabor tão bom que vocês não têm noção. Isso aqui são os biscoitinhos de arroz. É um pouquinho adocicado, mas para um snackzinho de vez em quando vale a pena ter. Ah, não tem nada assim à mão, né? Pelo menos tem esse snackzinho aqui para enganar as lombrigas. Comprei caixa de leite. Cada caixa dessas aqui vem 6 litros de leite. E aí 2 caixas dá quase para um mês. É que eu não tomo leite, só quem toma é o Rodrigo de vez em quando e o Vivi. Eu compro esse extrato de tomate aqui porque ele não tem muito ingrediente. Eu acho que ele é só tomate mesmo, pelo que eu olhei. E aí eu achei melhor. Acho que é até na marca do mercado, talvez. Não sei se é na marca do mercado. Pode ser que não. Comprei papel toalha também, que eu sempre tenho. Aqui. E vamos ver pra cá. O que mais? Os morangos, que eu amo os morangos daqui. Gente, eu não gostava de morango, mas os morangos daqui são tão bons. Olha isso. Olha o tamanho dos morangos. Deixa eu botar minha mão aqui pra vocês verem. Olha só. É muito grande. Muito gostoso também. Tomate. Tomate eu acho caro. Ui! E mirtilo comprei também. Até vou congelar um desse aqui e deixar o outro pra gente comer. Acho que é isso. Mas, como eu falei no outro vídeo, né? Nem todas as compras chegaram. Ainda tem compras que estão chegando pelo Taobao. E, gente, assim, ó, a gente tá saindo agora do feriado do Ano Novo Chinês. Pra vocês verem quanto tempo que levou esse feriado, né? Agora que as coisas estão voltando a funcionar com mais agilidade. Porque antes a China tava realmente desacelerada. Então, provavelmente, nos próximos dias vai chegar o arroz, a lentilha e o feijão que eu encomendei. Alguém me perguntou o que a gente come aqui na China, se a gente come feijão. E sim, a gente come, mas os chineses não comem que nem a gente, não. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo como que eu faço as comidas brasileiras daqui. Se vocês querem saber, me deixem aqui nos comentários. Um beijo! E uma pena, né, que tenha dado errado aquele áudio lá no mercado. Uma pena mesmo, porque o vídeo estava super legal. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!